Fala pessoal, Spider aqui. Nesse vídeo você encontrará parte de uma palestra gravada em que aborda os processos de gametogênese masculina e feminina, e enfatizando os aspectos hormonais envolvidos. Falaremos sobre como as gonadotrofinas e os hormônios sexuais atuam promovendo o desenvolvimento dos ovócitos e dos espermatozoides. Se você quer saber mais sobre esse assunto, é só ficar comigo no vídeo, porque começamos logo após a vinheta. Vamos lá! Então, isso aqui é só mostrando a associação da célula de Sertoli com os espermatócitos. Então, aqui é a lâmina basal, a célula de Sertoli aqui, aderida à membrana basal, tem duas células de Sertoli, no caso aqui, ó, essa e essa, e no meio da célula de Sertoli nós vamos ter os espermatócitos, né, que vão se desenvolvendo. Todo esse desenvolvimento aqui que vocês estão vendo, essa célula está migrando até virar espermatozoide. Nós estamos vendo aqui. Ele está mostrando aqui, basicamente, que esse espermatócito, que no caso é a espermatogônia, né, está bem perto aqui da periferia, né, da membrana basal aqui do túbulo seminífero. Mas quando virar espermatócito, vai ser aqui no caso, esse espermatócito vai abrir um espaço entre a célula de Sertoli, como se fosse um zíper, abre, a célula caminha, depois ele fecha. Tudo isso controlado pela ação da testosterona. A testosterona vai ficar fazendo esse processo aí, abre e fecha, né? E isso vai pressionando essas células à medida que elas vão se dividindo. Uma outra coisa interessante é que os espermatócitos eles são ligados por pontes membranosas, ó. Eles não terminam a citocinese, não. Eles ficam conectados ainda até chegar aqui na praia, na luz do túbulo seminífero, que é onde conclui-se aqui a espermiogênese e a produção do espermatozoide, né? Está vendo aqui. Isso é muito bem coordenado, muito influenciado pelos hormônios. E essa imagem aqui é exatamente com essa intenção de puxar o mesmo raciocínio que a gente fez na ovogênese, fazer para a espermatogênese. Temos aqui, de novo, hipotálamo, hipófise, e aqui a estrutura do tubo seminífero, para avaliarmos aqui a função dos hormônios. Mais ou menos no mesmo esquema, roxinho, influência inibitória, vermelhinho, influência estimulatória, e os que são pontilhados, tracejados, é porque não se tem confirmação sobre esse mecanismo em humanos. Então é uma interação suspeita. A gente pode ver que, como na mulher, a hipófise libera FSH e libera LH. Detalhe, FSH vai agir na célula de Sertoli, lembra desse S aqui, ó? Célula de Sertoli, o FSH, vai agir sobre ela. O LH vai agir na célula intersticial de Leydig. Lembra do L aqui, de LH? Essa célula intersticial, célula de Leydig, quando estimulado pelo LH, produz testosterona. Essa testosterona vai agir garantindo o desenvolvimento das estruturas sexuais secundárias do homem, no caso aqui especialmente do aparelho reprodutor, a próstata, a vesícula seminal, epidídimo, ducto deferente, pênis, escroto, né? Todo o aparelho reprodutor masculino começa seu desenvolvimento após essa puberdade, os caracteres sexuais masculinos, né? Pela ação da testosterona. Essa testosterona também vai ser, além de cair a circulação, né, agir no corpo inteiro, naturalmente, por um mecanismo mais próximo aqui, vai liberar a testosterona para agir na célula de Sertoli. E a célula de Sertoli vai usar essa testosterona para estimular aí aquele processo de maturação dos espermatócitos. Pode ver aqui, né, essa atuação da célula de Sertoli estimulando a atividade do desenvolvimento, né, dos espermatócitos. Como que ele faz isso? Ele recebe a testosterona e, em contrapartida, produz uma proteína chamada proteína ligadora de andrógenos. Aqui. O que essa proteína faz? O nome é sugestivo, ela sequestra andrógeno. Qual andrógeno? Testosterona. Então, essa proteína tipo sequestra a testosterona e fornece essa testosterona para atuar, estimulando a espermatogênese. Dessa forma, a célula de Sertoli ajuda também o próprio espermatócito, a sua maturação, a sua atividade aí meiótica, né, a ser completada. O FSH também
é importante nesse processo, naturalmente. Sem o FSH, eu não teria essa formação de proteínas ligadoras de andrógenos e, obviamente, sem a testosterona, a proteína também seria inútil, né? Então, LH e FSH, né, mais uma vez, atuando em conjunto. Além disso, quando a célula de Leydig estimula a célula de Sertoli com testosterona, num mecanismo de retroalimentação, a célula de Sertoli, assim como lá naquelas células foliculares, ela transforma a testosterona em estrogênio, então tem um pouco de produção de estrogênio, e produz uma substância, que o nome sugere, fator estimulante da célula de Leydig, ou seja, estimula a própria célula de Leydig a produzir mais testosterona. Por isso que o testículo do homem é um local de alta concentração de testosterona. Não é exatamente porque ele produz testosterona lá, não. É porque, além disso, ele tem mecanismos que retroalimentam essa produção de testosterona local e tem as proteínas que seguram, proteína ligadora de andrógeno, que retém essa testosterona no testículo, no caso, no túbulo seminífero. Eu não sei se eu comentei, gente, essa célula de Leydig, ela não fica dentro do túbulo seminífero, que dá o túbulo seminífero. Então, essas células são grumíneos, não sei se vocês já viram na histologia, são gruminhos de células, grupos de células, né, que ficam digamos, no interstício aí do túbulo seminífero. Eles que produzem essa testosterona, né, para agir sobre a célula de Sertoli. Por isso que chama célula intersticial. Ela não fica dentro do túbulo seminífero, não. Aqui gera essa confusão. O FSH, ele acaba gerando esses efeitos na célula de Sertoli, mas também estimula nela a produção da inibina. No mesmo processo que a gente viu lá na ovogênese, a inibina age na hipófise, diminuindo a produção de FSH e LH. E acredita-se que ela tem um efeito semelhante, porém, nos hormônios hipotalâmicos. Na mulher já se sabe que a inibina age no hipotálamo, mas no homem não se tem comprovações ainda desse efeito hipotalâmico. Outra coisa que causa o feedback negativo é a própria testosterona. A testosterona, ó, inibe no hipotálamo e na hipófise, inibe, tá vendo roxinho, né? Inibe a atividade dessas glândulas e aí, obviamente, diminui a produção de FSH e LH. Quando aumenta muito a testosterona, ela regula, é um mecanismo de feedback negativo, como a gente falou lá na mulher, no caso da ovogênese, porém não era testosterona. Né? Então, aqui, caso clínico, para a gente às vezes remeter aí a uma situação mais contextualizada para entender isso. Tem situações que alguns homens, principalmente que realizam atividade física intensa, né, e principalmente com o objetivo de ganho de massa muscular, utilizam anabolizantes, que são androgênicos, como a testosterona, alguns tipos de androgênios. O uso crônico desse tipo de medicação pode ter um efeito que pode causar infertilidade no homem. O que acontece? Quando você administra uma testosterona exógena, ela vai ter esse efeito de feedback. Ela vai ter todos os efeitos da testosterona, menos o efeito testicular. E aí qual é o problema? Porque todo o desenvolvimento testicular ele não depende apenas de testosterona, ele depende de FSH. Essa testosterona exógena, durante muitos anos, vai manter o homem com uma baixíssima ou ausente produção de FSH. Sem o FSH, a célula de Sertoli não vai naturalmente aí produzir espermatozoides. Essa testosterona, ela vai naturalmente fazer os efeitos fisiológicos dela, com exceção dos efeitos sobre a gametogênese. Ela vai ter grande massa muscular, desenvolvimento de caracteres sexuais masculinos, mas pode gerar infertilidade, porque vai gerar um mecanismo de feedback exógeno, onde, como aconteceria num contraceptivo da mulher, né, de inibir a produção de FSH, e aí o homem não conseguiria mais maturar, né? Maturar não, né? Gerar espermatogênese e produzir espermatozoides, ou produzir bem pouco. O testículo do homem pode ter até um processo, né, de hipoplasia, né, que ele diminui de tamanho, fica bem pequenininho. Aí o tratamento, normalmente, eles usam um análogo do LH ou um análogo do HCG. Visto que HCG e LH têm muitas similaridades moleculares. E aí isso ajuda durante um tratamento mais crônico, a restabelecer todo esse mecanismo aqui.